Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a chegada e apresentação de Robert Renan no Vasco, um assunto que repercutiu muito durante o dia e que me chamou muita atenção por vários aspectos. Eu acho que realmente tem uma grande possibilidade dele dar certo no Vasco. Muito pela identificação, a família vascaína e, tipo, muitos trechos assim que eu observei da coletiva. Fora um detalhe muito importante que eu vi ainda há pouco na rede social, pós-coletiva, que eu vou contar pra vocês aqui. Fica conectado aqui comigo nessa resenha que eu vou explicar os motivos e os porquê que eu acho que esse cara pode realmente encaixar como uma luva nesse time do Vasco do Diniz. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, o Vasco da Gama, o Robert Renan, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Eu falo isso a cada vídeo, você que me acompanha aqui diariamente, está acostumado, cada resenha que eu trago para vocês aqui, antes de comentar para valer sobre qualquer assunto, eu deixo esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, tipo, a coletiva me chamou muita atenção, sabe? Porque era como se eu estivesse assistindo assim um moleque que jogou nas categorias de base do clube quando pequeno, vestiu outras camisas de clubes grandes no Brasil e agora tá retornando. E vai dar vida assim pra tudo dar certo, entendeu? E aí, pô, falo isso porque tem várias e várias fotos dele na rede social que ele novinho com a camisa do Vasco. Fora, tipo, a família toda vascaína, ele comentando isso na coletiva. E o detalhe assim, tipo, parecendo que pós-coletiva mesmo assim, ele andando pelas ruas tranquilo com a camisa do Vasco. Entendeu? Achei um detalhe muito maneiro, sabe? E aí, tá muito evidente o quanto que ele quer fazer dar certo. E o quanto que isso é um combo muito importante para ele fazer grandes jogos com a camisa do Vasco. E eu acho que um detalhe importante é o quanto que ele vai ter essa nova chance na carreira. Num time grande, num time que ele teve o desejo assim, de voltar pro Vasco quanto antes, como ele falou na coletiva. Então, cara, a apresentação hoje, o que ele falou na coletiva, esse episódio assim que tem na rede social, ele andando pelas ruas do Rio de Janeiro tranquilo com a camisa do Vasco, eu achei muito irado, sabe? Porque tu vê que quando tem uma situação dessa, o jogador já sai pelos fundos, entra no teu carro, vai embora pra tua casa, sabe? O Robert Renan fez questão de dar um rolê pela rua ali. Ali, pelo que eu percebi, deve ser os arredores de São Januário, sabe? Pelo que eu percebi, acho que a apresentação foi por ali, né? Eu acho que foi isso. Achei muito maneiro, assim, esse detalhe. E, cara, Robert Renan é um zagueiro de potencial, tá? Eu sei que muitas pessoas não gostam. Tipo assim, por que tem de errado esse cara tão novo tá batendo no Vasco agora? Pô, tem uma coisa de errado aí. Tipo, eu acho que ele ficou muito marcado por aquela cavadinha errada no Internacional, pô, aquele pênalti perdido, contra o Juventude, se eu não me engano. Só que, cara, é um zagueiro que joga de cabeça em pé, um zagueiro canhoto que lê bem o jogo, que entende, sabe, os movimentos dentro do campo. Então, cara, acho que o Diniz vai saber trabalhar muito bem com esse jogador, cara, de verdade. Então, eu acredito que eu tô muito otimista pro Robert Renan no Vasco. Acho que é um zagueiro de potencial, um zagueiro de qualidade e que vai encarar essa chance assim como a última da vida dele, entendeu? Então acredito que o fator Diniz pode pesar muito nisso tudo, sabe? O Vasco pode ter um sistema defensivo muito inteligente, então vamos botar um Vasco assim, tendo um time que zagueiros, defensores que constrói de trás, sabe? Quantos times grandes aí no país você vê que tem zagueiros que têm a capacidade de criar jogadas lá de trás? O Flamengo, o Léo Ortiz faz isso muitas vezes. O Léo Pereira também faz isso muitas vezes. O Vasco pode ter um jogador com essa característica. E acredito que o Diniz vai saber trabalhar essa parte, sabe? Então acredito que, pô, o Robert Renan pode ser uma peça fundamental no Vasco da Gama. De verdade. E é um Vasco que há pouco tempo perdeu o João Vitor. Achei injusta a maneira que o João Vitor saiu, como se fosse pelas portas do fundo, sendo praticamente chutado do clube. Mas, por outro lado, assim, o Vasco está ganhando bons reforços nessa brincadeira. Matheus França, que hoje foi apresentado, foi anunciado na verdade, né? Apresentado também, né? Pô, Robert Renan na zaga, tem outros zagueiros aí praticamente acertado com o clube. Então,
é uma janela de transferência do Vasco bem interessante. Eu acredito que nisso tudo o Robert Renan pode encaixar muito bem no time, que eu já falei para vocês aqui muitas e muitas vezes. Para mim, esse Vasco não é tanto que vendem fora, que é um time ruim, que é um time que é para brigar por rebaixamento, que é um time que não tem jogadores. Para mim, tem jogadores. O time titular tem bons nomes. Muitas vezes não entrega. O Vasco muitas vezes vacila, o Vasco muitas vezes perde de maneira feia, assim, entendeu? Mas para mim, o time titular tem bons valores, entendeu? O goleiro, o lateral esquerdo, os meias, o atacante, tudo isso, sabe? E acredito que o Robert Renan vai ser mais um bom jogador para compor esse elenco, sabe? Mas acredito que, cara, pelas virtudes assim, o fato de o cara se declarar vascaíno, o cara já de início já criar essa identidade, chamar o torcedor pro lado dele, eu acho que é uma parada que faz muito assim, mexe muito com a mente do torcedor assim, fala, caraca, vamos correr e vamos gritar por esse cara. Porque o cara, mano, já na estreia o cara já demonstrou identificação, já relembrou do passado dele, já falou da família que é vascaína. Tá entendendo? Fora que o cara tem a bola no pé. Isso é um fato. Pode não gostar, pode criticar, mas o cara sabe jogar. E quem sabe jogar, mano, vamos ser sinceros que não esquece, né? Então acredito que tem fatores sim positivos que dá para acreditar que o Robert Renan possa ir muito bem no Vasco e encaixar como uma luva nesse time do Diniz. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Se inscreve no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto.